Uma única mensagem poderosa é capaz de transformar o seu negócio da água para o vinho. Que mensagem poderosa é essa? Se você é empresário empreendedor e sente como o meu cliente sentiu, que é esse caos, essa sensação de cansaço, exaustão, como se no final do mês não valesse mais a pena tocar o seu negócio e você começa a procurar sentido nas coisas porque simplesmente você não vê mais sentido. Por que você se esforça tanto para andar em círculos? Fica comigo até o final porque eu vou contar o caso desse meu cliente, o que ele fez, qual foi a mensagem poderosa que mudou ele de patamar e hoje faturando milhões de reais por mês, gente? Então fica comigo até o final. Curta, se inscreva no canal e comenta aqui outros temas que você gostaria que eu desenvolvesse para você, líder ou empreendedor de negócios. Então, bora lá! Esse meu cliente é um cliente muito querido, ele se especializou no ramo de mecânica, então a especialidade dele mesmo é oficina mecânica. Mas eu sei que dentro do universo de oficina mecânica existem várias especialidades e ele se especializou num ramo específico. E pensa só numa pessoa esforçada que saiu do interior da Bahia e foi para São Paulo e hoje, com uma rede de oficinas mecânicas diferenciadas, fatura milhões. Mas sabe o que? Quando o conheci, alguns anos atrás, não era essa situação que ele estava vivendo. Ele estava vivendo uma situação que era o seguinte, de desespero total. É trabalhar, trabalhar, trabalhar de segunda a segunda e simplesmente no final do mês, de tanta exaustão física, mental, emocional, ele não vê mais sentido no negócio dele, não vê mais sentido naquilo que ele tem paixão por exercer. Qual que é o grande problema dele? Ele tinha o seguinte problema, ele percebia que na empresa dele, os mecânicos que iam lá trabalhar com ele não ficavam mais do que 2, 3 meses. Eram pessoas que saíam por R$ 50 a mais para ir trabalhar numa outra oficina mecânica que oferecia R$ 50 a mais. E aquilo desgastava muito esse meu cliente. Porque imagina só, além de ele ter que ir trabalhar a reposição da vaga, pedir indicações, procurar, caçar um bom candidato, ele tinha que atender os clientes. Então ele acabava entrando na linha operacional, para atender a demanda e não perder o faturamento. Então, esse duplo jogo, esse duplo papel que ele exercia dentro da empresa, gerava um desgaste tremendo, a ponto dele começar a questionar se estava valendo a pena o que ele estava fazendo. Quando o conheci, ele estava exatamente nesse ponto de colapso, esse ponto de muita crise de sentido. Será que faz sentido mesmo eu trabalhar tanto para isso, para nada? E basicamente, obviamente que eu tô aqui contando de uma forma resumida, em muitas sessões, em algumas 2 ou 3 sessões, eu identifiquei que basicamente a falta de equilíbrio que ele estava vivendo tinha a ver com ele não encontrar bons candidatos ou quando encontra algum candidato, tinha uma postura muito mais mercenária com ele. Eram candidatos que, ó, fugia por R$ 50 e ia para outra empresa, ia trabalhar em outro lugar, não tinha nenhum tipo de comprometimento com a empresa. Então a gente tinha que trabalhar essa questão. E aí, conversando, atuando com uma pesquisa com as pessoas, com os funcionários que já estavam lá na empresa, eu entendia que havia uma oportunidade de uma mensagem poderosa. E agora sim você vai começar a entender aonde eu quero chegar. Basicamente, uma pessoa que trabalhava lá com ele me contou o seguinte: Ale, eu não sei, simplesmente eu acordo aqui todo dia de manhã, venho aqui no horário e a repetição da vida é assim. E às vezes eu me sinto vazio, eu não sei o que eu tô fazendo. Então, basicamente, ele estava trabalhando com um monte de gente que também sentia esse vazio, vazio de sentido da vida, do propósito da vida. E ele, como dono dessa empresa, como empresário, tinha que ser o número um a transformar a mentalidade. E aplicando uma técnica que eu já vou contar aqui para você, a gente chegou nessa mensagem poderosa que transformou a percepção dele. Então, quando conheci ele pela primeira vez, ele me contou que o trabalho dele era mecânico. Ele falou: Eu sou mecânico, Alessandra. Basicamente, eu atuo com conserto de carros e caminhões. Beleza. E conversando, conversando, e eu percebendo aquela paixão do quanto ele era especialista e, acima de tudo, dominava e amava aquele tema, e entendendo um pouco o quanto que a empresa dele impactava os clientes dele, por que os clientes voltavam, etc, etc, eu entendi o seguinte, eu entendi que no final das contas a empresa dele garantia a vida dos motoristas.
ele era responsável pela segurança desses homens, grande parte motoristas, que eram responsáveis por uma família. Então ele era responsável para que esses homens voltassem em casa de uma forma segura. Quando eu toquei neste ponto, o empresário simplesmente ele começou a chorar. Ele se emocionou porque ele percebeu o quão nobre era esse trabalho. O quão nobre era aquilo que ele estava fazendo, porque ele tinha questão, ele fazia questão de que ele queria ter os melhores materiais, ele queria utilizar as melhores peças, entende? Porque no final das contas está se falando sobre segurança, de garantir que aquele homem e mulher voltasse são e salvos para casa. Quando ele percebeu isso, ele começou a utilizar esta frase poderosa de que eles trabalhavam para garantir de que cada homem e mulher voltassem em casa seguros. Quando ele começou a entender que esse era o grande propósito da empresa, ele começou a falar isso para os candidatos, começou a falar isso para os funcionários, e as pessoas que estavam vibrando na mesma energia, que estavam buscando o sentido da coisa, começou a vibrar da mesma maneira que ele, começou a acreditar que aquele trabalho não era um mero rodar de parafusos, abrir o capô do carro, abrir o capô do caminhão. Não, tinha algo além, tinha algo muito mais nobre e profundo. Então, é isso que eu quero trazer aqui para você com esse caos. Na tua empresa, qual é a mensagem poderosa que você tem? O que você faz que hoje impacta e gera uma diferença na vida de alguém? Pode ser que não seja tão óbvio, você vai precisar sentar a bunda e pensar um pouco mais. Mas vou contar aqui para você, pega aí papel e caneta na mão, a técnica que eu utilizei aqui com esse cliente, com este empresário. Basicamente, toda a técnica, ela está inspirada no livro que eu vou pedir aqui para a editora colocar aqui. Infelizmente, esse livro só tem na versão espanhol e inglês, mas vou trazer aqui a essência mais importante, que é da onde eu extraí a mensagem importante, tá? A primeira questão, ele fala assim que para uma empresa ter uma potência, uma empresa que vai durar nos próximos 10, 15, 20 anos, ela tem como característica 3 tipos de metas. Então, o primeiro ponto é meta financeira. Então, qual que é a meta financeira que você tem anual e mensalmente? É importante que você estabeleça números, tá? Então, beleza. Segundo ponto, metas enablers ou metas habilitadoras, ou seja, para você faturar isso, para você chegar nesse faturamento, quais são as outras metas que você precisa ter para habilitar esse faturamento? Então, muitas vezes, às vezes tem a ver com contratação de mais equipe de vendas, melhorar alguma ferramenta de gestão do cliente, ampliar algum espaço, algum estoque e assim vai. Então, tudo isso são metas que habilitam aquele faturamento. Então, ele está dizendo que existem, né, a primeira meta de faturamento, o segundo, habilitadores. E o terceiro tipo de meta é o transformacional. E o transformacional tem a ver com isso, tem a ver com essa visão nobre, com essa visão de impacto sobre a vida das pessoas. Basicamente, para você que está me escutando, a meta transformacional, ela atua em 3 campos, ou em um deles, ou os 3 ao mesmo tempo. Então, a tua empresa, ele atua com saúde e segurança, que é o caso desse meu cliente, né? Ele atuava com a parte de segurança. A tua empresa ajuda a outra empresa a prosperar, a gerar mais dinheiro? Ou a tua empresa ajuda a trazer mais estima e segurança emocional? Mais segurança emocional. Então você precisa entender qual desses 3 níveis você está atuando. Quando você faz isso, quando você compreende o que você traz, aliás, quando a gente fala de segurança emocional, a gente está falando também de relacionamento, tá? Se a sua empresa promove relacionamentos melhores entre seres humanos, tá bem? Então, quando você está estabelecendo essas metas transformacionais, você precisa entender qual que é o campo onde a tua empresa atua. Aí sim você consegue extrair uma frase de impacto. Compreendeu então essa técnica de 3 níveis de meta? Meta por faturamento, meta por habilitadores e meta transformacional. Sendo essa meta transformacional, ela precisa atuar em um desses campos ou os 3 ao mesmo tempo, dependendo da área do seu negócio. Então, você ajuda as outras empresas a ganhar mais dinheiro, a trazer mais prosperidade? Você ajuda a trazer mais saúde e segurança? Ou você ajuda a melhorar os relacionamentos entre as pessoas? Você ajuda na estima
de algum grupo de pessoas. Então, é um desses pontos que você precisa entender e formular uma frase. E isso, gente, vem com o tempo, vem com muita conversa. Nessas conversas com esses clientes que eu tenho, ajudo muito a ele estabelecer qual que é a mensagem poderosa. Semana passada eu estava falando com uma pessoa da área de estética e eu falei bastante para ela que o seguinte, a frase poderosa dela é o seguinte: beleza é poder. Não é mesmo? No final das contas, beleza também fala sobre poder e influência e ela adorou e tinha tudo a ver com a empresa dela, porque era aquilo que ela queria, desejava para que as mulheres tenham assim que elas saíssem dos salões onde ela estava atuando como dona, tá bem? Então é importante que isso vem com o tempo, isso vem com conversas guiadas que eu faço com esses empresários. E olha só, existem outras empresas que eu quero trazer aqui, empresas já conhecidas, com essas frases poderosas que guiam os funcionários, que guiam o fundador, que guiam o CEO naquela direção de propósito. Então, por exemplo, a Nike fala, por exemplo, a Nike fala do it, faça, né? Que tem a ver com uma marca de ação, marca do acontecer, então é uma frase de impacto, do it. Just do it, na verdade, né? Depois temos aqui, perdão, hein, editora, tá aqui, tem umas coisas que tá aparecendo aqui, então vamos lá. Pedi para você cortar, então. E vou deixar aqui também mais frases motivadoras, mais frases de impacto. São frases transformacionais que têm a ver com empresas globais, empresas que você já conhece para te inspirar. Então, por exemplo, a Nike fala just do it, ou seja, apenas faça. É uma marca que fala sobre ação, de ir, fazer, acontecer. Ou então a frase transformacional do Google, organizar as informações para o mundo, de forma que as pessoas tenham acesso a essas informações. Também é uma frase transformacional, esse é o grande propósito do Google. Outra frase inspiradora vem de Harley Davidson, sabe aquela marca de motocicletas maravilhosas? Eles falam viver para pilotar e pilotar para viver. Maravilhoso também, né? Ou até mesmo o Mercado Livre, onde eu trabalhei, eles falavam o seguinte, que eles existem porque eles querem democratizar o comércio e o dinheiro na América Latina. Muito bom, né? E também, por último, a gente tem aqui o exemplo do Airbnb. Pertença em qualquer lugar. Então, pense você, empresário, empresária, se você está vivendo esse vazio de sentido do teu negócio, será que não está na hora de você formular essa frase poderosa? Será que não está na hora de você estabelecer e olhar com os outros olhos, principalmente se você percebe que seus funcionários não ficam por falta de sentido e que aquilo gera todo um processo de estafa mental, porque você acaba entrando na operação e assim vai? Talvez está na hora de você pensar numa frase de impacto que vai te ajudar a se fortalecer como propósito de marca, que vai te ajudar a atrair as pessoas certas para o teu negócio e que vai te ajudar a trazer mais cor neste mundo que, sim, eu entendo, pode ser exaustivo, é cansativo, mas alguma transformação no mundo você está gerando. E é isso, que o seu negócio seja a luz neste mundo. Até mais, fui!